eu fui em cada diretor de cada setor. Então, vem cá, o diretor da metal mecânica, né? O coordenador geral do ensino. Eu preciso que tu me diga os pontos principais da metal mecânica. Tá? Daí ele foi falando, ele me olhou assim, um deles que eu sentei, ele olhou assim, professora, para que você quer saber disso? Eu, calma, eu preciso saber. Aí ele foi me dizendo e eu fui anotando, tá? E eu fui anotando. Isso foi metal mecânica, isso foi o núcleo de eletrônica, o núcleo de oficial de edificações, que era a parte de construção, o núcleo têxtil, fui um por um e comecei a anotar as coisas e comecei a ir nas aulas práticas deles, Ai, que nos meus legal. intervalos, tu entendes? Que Eu legal. queria ver o que eles faziam. Eu queria ver, não, porque eu tinha que achar um jeito de trazer esse povo para mim, tu entende? A minha aula tinha Uhum. que ser importante. E aí eu fiquei aquilo, queria entender como é que eles faziam e tá. Pensei, tá. Bolei um projeto chamado Projeto Empresa, no qual o aluno tinha que montar uma empresa da área dele e vender o produto dele, Hum. baseando-se naquilo que ele aprendia na aula prática. Uhum. E isso valia nota, né? Que é aquela coisa da questão da nota, mas não era só minha nota, era a nota do professor da área técnica também. Eu comprei uma briga gigante. Por Por que não quê? Porque o professor da área técnica não queria fazer isso. Ele queria? já tinha a aula dele, ele já tinha a nota dele lá. Ele não tinha que se Uhum. envolver com o meu projeto, tu entendes? Uau. Uhum. E aí, então, isso demorou um pouquinho até que o professor da área técnica começou a perceber que os alunos começaram a se interessar mais pela aula técnica porque eles tinham que fazer a apresentação para mim. Uhum. Tu entendes? E então, assim, eu percebia muita resistência dos professores num primeiro momento, né? E aí, mas eu não desisti. Então, eles tinham que montar. Então, eu montei ali nas semanas que eu tinha de aulas com eles, que eram poucas semanas, eu montei esse projeto. Ele tinha que abrir uma empresa. Eu não sei se vocês têm conhecimento do Empretec. Uhum. Eu não Pouca conheço. coisa, bem superficial, mas eu tenho. É o início do Era algo empreendedorismo. parecido. Uhum. Isso, né? Então, era algo. E eu não conheci o Empretec na época, tá? Então, foi algo assim muito intuitivo, muito vivencial. Eu fui conhecer o Empretec bem depois, mas era mais ou menos o que o Empretec fazia. Eles tinham que simular uma empresa fictícia, com nome, com logo, com é, a- a- diretor de marketing, diretor comercial, diretor de RH. Uhum. Eles tinham que daí pesquisar que essas funções, montar um produto. E a apresentação final da minha matéria era desse produto que eles iam vender, tu entendes? Então, a turma de eletricista, eles tinham que montar um projeto elétrico para vender para uma empresa tal. Então, eles criavam uma situação, um problema, né? Criavam ali aquela situação e apresentavam para um cliente fictício. Uhum. Tu não tem noção? Eles queriam. Chegou uma hora que eles diziam assim: professora, pelo amor de Deus, faz uma prova, mas eu não quero apresentar. Isso é muito difícil. É, porque a Isso vida é muito. real é essa, né? Mas você vê a oportunidade que eles estavam tendo de se preparar Não, para o Foi. mercado. isso vou te Foi. falar, isso foi genial. Foi. Meu, Eu você não também. tem noção. Parabéns. Porque daí o que acontece? O professor não queria. Não, porque eu já tenho a minha matéria, eu já tenho as minhas notas, já está tudo Zona de fechado o meu plano, e conforto. de fato estava, né? Só que daí eu comecei a exigir termos específicos. E por quê? Porque eu já tinha pego com o coordenador os termos específicos. Tu lembra que eu tive a reunião, né? Aham. Então eu já sabia algumas coisas e eu comecei, eu quero que tu apresente isso aqui no teu projeto, tem que ter isso. Mas professora já não estudou isso ainda? Te vira, eu dizia, eu não quero nem saber, vai lá falar com o teu professor da área técnica, ele que vai te dizer. E aí então eu comecei meio que embolar o meio de campo do professor da área técnica. Uhum. Então ele teve que vir comigo, assim, ô, peraí, o que Uhum. tu estás fazendo? Eu não cheguei nisso ainda. Ah, então tu me ajuda a adequar a minha aula naquilo que tu já chegaste. Ah, então tá. Então a gente ia sentando, tu entendesse? Uhum. E aí eu tive a grata sorte, né? Lembra aquilo que eu falei que as coisas vão fluindo, né? Dois desses professores dessa área técnica haviam sido meus alunos 2 anos antes no curso técnico do Senai. Uau. Né? Então eu comecei com eles e como alunos e logo depois eles foram para a área como foram convidados a ser professores, mas eles foram meus alunos do perrengue.
que eu, né, da minha aula, né, forçada ali, tentando aparecer, tentando ser alguém na fila do pão, né? Tentando ser alguém na fila do pão. E eles então viram que a minha aula era boa, que era, puxa, era importante, ela é uma boa professora, eu vou dar um crédito para essa professora, né? E aí, então, foi que o projeto virou um sucesso, mais turmas vinham assistir, mais coordenadores, e foi esse projeto que me deu a bolsa, digamos assim, para fazer o MBI, o Master Business Innovation, em Educação Tecnológica, Uau. porque foi uma coisa inusitada que aconteceu no Senai, que tu só entrava, né, nesses 30, era selecionado para as 30 vagas, com a avaliação dos teus alunos. Interessante. Entende? Muito interessante. Então, o que que acontece? Eu tinha um processo seletivo para você entrar nessas vagas, eram de 200 vagas, de 250 inscritos, 30 vagas, tu estava concorrendo a 30 vagas, né? No estado todo, no estado de Santa Catarina. E aí, dentro, o que valia nota 7 era a avaliação dos alunos. Uau. 2 valia o vídeo e 1 valia uma entrevista que você fazia ali bem de forma rápida. Então, a nota do aluno da entrevista, né, os formulários que os alunos Isso. preenchiam, Uhum. era o que valia para entrar. E aí eu entrei, fiquei em 5º lugar no estado, né? Uau, Foi um sucesso, assim, parabéns! foi incrível, assim, Que sabe? lindo! Entrei no MBI e isso foi foi um outro romper, assim, que as minhas aulas desbravaram e muitas coisas que eu aprendi lá hoje eu uso na minha empresa. Hum. Então, é o flow, sabe? O E flow. foi dessa forma, foi Mas, incrível. eu queria entender um pouquinho, não sei se é isso que você vai perguntar, porque Vamos eu lá. não faço ideia do que seja esse MBI. Conta Então, um eu ia pouquinho pra perguntar um gente. pouquinho antes. Ah. Eu ia só fazer um Pode comentário falar. aqui e uma pergunta. Então, Sim. e esse projeto acabou sendo implantado em outras unidades do Senai? Então, Como que foi? como foi? Esse projeto, ele virou um produto do Senai. Deixa eu botar um Aham. negócio aqui. Ele virou um produto do Senai. O que que é um produto do Senai? É o que a gente chama de produto, né? É uma matéria que foi vendida daí para uma empresa. Uhum. Esse projeto eu ajudei a montar. Não foi para as outras unidades, mas foi algo parecido, porque daí no MBI a gente tinha outros professores do estado, né? E aí, como eu compartilhei a minha ideia para esses professores, então alguns implantaram algo parecido Uhum. nas unidades Senai, mas em Blumenau isso a perpetua até hoje. Ó, que legal. E muitos professores que desenvolvem o projeto empresa ali no Senai nem sabem que fui eu que implantei, porque acabou virando uma cultura dentro do Senai.